Se você está procurando esse conteúdo dentro do curso completo, fica tranquilo que é bem fácil de encontrar. Assim que você acessar a plataforma, vá até a área do aluno e procure pelo conteúdo 16, Enfermagem Cirúrgica. Dentro desse módulo, você vai encontrar aulas completas falando sobre todo o conteúdo, divididos em aula teórica, mapas mentais, simulados de revisão e aulas sobre esse tema no estilo que a banca do seu concurso cobra. Tudo isso com material em PDF. Além disso, vai encontrar questões comentadas sobre drenos para resolver, dividido por banca e com comentários em cada uma delas. Por exemplo, nós comentamos todas as questões da FGV nessa temática, e isso ocorre para todas as bancas. E como encontrar esse conteúdo no Tratado de Enfermagem? Também é simples. Esse conteúdo está no volume 3, capítulo 16, e no sumário todos os temas estão descritos e te direcionam para a página correta que contempla o seu conteúdo. Vem estudar com quem entende do assunto. Fala, enfermagem! Titio Ivo aqui com você, professor Ivo Salles, para nós abordarmos um tema maravilhoso, um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre dreno. Cuidados de enfermagem com dreno, como é que dreno cai no concurso, o que é esse negócio? Pois bem, a nossa equipe preparou essa aula único e exclusivamente sobre drenagem. Para quê? Para você pegar qualquer questão de dreno e gabaritar e acertar, independente da banca, independente do grau de complexidade, você vai gabaritar dreno junto comigo, Titio Ivo. Vamos lá para nossa aulinha? Seguinte, caneta e papel na mão e bora lá começar. Primeiro que eu quero que você entenda que quando a gente fala de dreno, o dreno ele vai ter uma função muito clara, que é realizar o quê? É realizar a drenagem. Ivo, Vá, é sério, é? Olha só, pode existir alguma secreção, eu vou dizer assim, algum conteúdo, vai ter algum conteúdo dentro de uma cavidade do corpo que não deveria estar ali. Exemplo, eu posso ter pus dentro da cavidade abdominal que não deveria estar ali. Eu posso ter um abscesso, eu vou ter secreção, pus naquele local e que não deveria estar ali. Ou então eu posso ter ar fora do pulmão, na cavidade torácica, eu preciso realizar essa drenagem. Ou então eu tenho sangue, ou então eu vou ter uma situação de derrame pleural. Enfim, existe algum conteúdo, seja ele líquido ou gasoso, ou ar, que vai estar em alguma cavidade corporal que não deveria estar ali. E a gente vai realizar a drenagem, remover isso. E para realizar essa remoção, eu preciso realizar uma comunicação da cavidade corporal com o meio externo. E esse meio externo, essa comunicação vai ser feita através de um dreno. Então a gente coloca um dreno que vai comunicar o meio interno com o meio externo e vai realizar essa drenagem. Essa drenagem, eu posso ter um reservatório ou não, e é o que diferencia se ela é aberta ou fechado. E eu posso realizar ela realizando uma pressão negativa, como se estivesse sugando o conteúdo, ou não, simplesmente apenas saindo por capilaridade. É o que vai diferenciar pelo mecanismo de ação. Mas, vias de regra, o dreno vai servir para drenar. Seja um pneumotórax, seja um hemotórax, seja alguma abdominoplastia, alguma cirurgia que tenha sido feito, seja uma apendicectomia grau 4, e aí complicou e tá lá com um drenozinho de Penrose, enfim. E os drenos que a gente tem disponíveis são esses daqui. A gente vai ter o dreno de Penrose. Dreno de Penrose ele é de material de látex, muito parecido com uma luva. Então, como se fosse um pedacinho de luva cortado, de um dedo de luva cortado. Já já a gente fala sobre ele. Os drenos que atuam por pressão negativa, que a gente tem aqui o Hemovac e o Jackson Pratt. Ambos têm um mecanismo de ação muito semelhante, porque funciona como uma sanfona. Então a gente aperta, desconecta do paciente, esvazia, pressiona esse ambiente e aí fica com uma pressão negativa e ele vai sugando, à medida que ele volta para a sua posição inicial, vai sugando o conteúdo. O dreno de tórax, que é o que mais cai no concurso.
indicado aí para drenagem de pneumotórax, hemotórax, derrame pleural. E o menos comum, o que menos cai em prova, é o dreno de Kerr. Dreno de Kerr, muito utilizado para colocar ali na vesícula biliar, principalmente para realizar exame de imagem como a colangiografia. Tem a função de drenar, também pode realizar a drenagem, mas também ele tem uma outra função. Então, quando a gente fala de dreno, a gente vai ter aqui, são tubos que possibilitam o extravasamento de líquido, nem sempre líquido, com o caso do pneumotórax, a gente vai retirar o ar, que poderia servir como meio de cultura para a bactéria. Existem diversas formas de classificar esse dreno, e a gente vai aqui entender como que ocorrem essas classificações. A principal forma a principal finalidade do dreno, na realidade, é essa aqui, ó. É por fim terapêutico, é para realizar um tratamento. Então, por exemplo, tem um abscesso, realizou a drenagem, precisa colocar um dreno. Aquele dreno vai te realizar o tratamento daquele abscesso. Uma situação no qual existe um derrame pleural, tem pus na cavidade torácica, na pleura. Se instala um dreno de tórax e vai retirar aquilo ali. A depender da quantidade de conteúdo, não precisa, o antibiótico resolve, o organismo vai absorvendo, mas se for um conteúdo significativo, aí sim precisa realizar a instalação de um dreno de tórax. Ou então eu posso ter uma apendicectomia, algum tipo de cirurgia que complicou, ok? Então, o dreno, quanto à classificação, a sua finalidade, terapêutico é para resolver o problema. Aqui o objetivo é resolver o problema. Paliativo é para gerar conforto, então é instalado o dreno, por exemplo, em algum paciente que já está em um processo oncológico, um processo paliativo no final de vida. Por fins diagnóstico, é colocado um dreno para realizar uma biópsia do conteúdo a ser drenado. A gente tem um outro motivo, que é por fins profiláticos, que aqui vem muito em casos de cirurgia, para evitar com que haja a formação de abscesso. Monitoração, que a gente vai monitorar o exudato, o conteúdo drenado, o aspecto desse conteúdo, bem como também a sua quantidade. Serve como rota de acesso, e aqui eu trago para vocês o exemplo do dreno de Kerr. Eu só confirmar aqui, é um H depois um R, né? Ah, então eu escrevi certinho. O dreno de Kerr, por quê? O dreno de Kerr, ele vai lá na vesícula biliar, lá no colédoco. E quando a gente submete o paciente a uma colangiografia, precisa instalar um contraste. Posso instalar esse contraste diretamente pelo dreno de Kerr para realizar esse exame de imagem. Mista quando tem mais de uma função, por exemplo, óbvio, se for por fim terapêutico, a gente consegue realizar a monitoração também. O dreno de Kerr consigo ter como função de rota de acesso, mas também consigo ter como função terapêutica para realizar a drenagem daquele conteúdo. Ivo, e como é que ocorre a classificação do dreno quanto ao seu mecanismo? Então, quanto ao mecanismo de ação, ele pode ser ativo, ter um mecanismo ativo, ou ter um mecanismo passivo. O que é que isso significa? O mecanismo de um dreno que ele atua de forma ativa é quando ele faz esforço para realizar a drenagem. Então, por exemplo, um dreno de sucção, imagine uma sanfona, vai estar pressionado e vai estar conectado com um tubo no paciente. À medida que ele vai voltando para a sua posição inicial, ele vai estar drenando o conteúdo que está vindo do paciente. Então, vai estar drenando o conteúdo. Então, ali, ele está fazendo uma pressão negativa, porque ele está sugando, entre aspas, o conteúdo do paciente. Então, ele vai estar sugando, ele está fazendo uma pressão ali. Então, ele é um dreno ativo que atua por pressão negativa. Então, drenos ativos atuam por pressão negativa. E o dreno passivo, como por exemplo, o próprio dreno de Kerr, ele é um dreno passivo. O dreno de Penrose, ele é um dreno passivo, porque o conteúdo ele vai sair apenas pelo dreno por capilaridade. Não vai ter nada puxando
o conteúdo? Vai ter alguma coisa sugando o conteúdo? Não. Vai estar ligado a uma régua de gases, de vácuo, sugando o conteúdo? Não. Vai ter alguma bomba sugando o conteúdo e realizando pressão? Não. Apenas por capilaridade. Ele vai estar ali, ó, saindo, porque é o único local que ele pode sair. É esse. Então, dreno passivo, a gente tem o dreno de Penrose. A gente tem o dreno de Kerr. Por pressão negativa, a gente vai ter o Hemovac. A gente vai ter o Jackson Pratt, que é o JP. Inclusive, o JP é esse aqui, ó. Jackson Pratt, que tem essa perazinha, tá certo? Então, são Hemovac, faltou o C. São drenos que atuam por pressão negativa, certo? E viu o dreno de tórax? Então, existe a possibilidade do dreno de tórax ser ativo, porque tem como eu colocar o dreno de tórax ligado a uma régua de gases e ajustar a bomba de vácuo. Ou não. Então, ele pode ser ativo ou passivo. Quanto ao sistema, ele pode ser classificado como aberto ou fechado. Como assim? Quando a gente tem um dreno de Penrose, imagine que aqui está conectado no paciente, tá? Que é o paciente, aqui é o dreno de Penrose. O dreno de Penrose ele não vai ter um reservatório ligado nele. Aqui por cima a gente coloca apenas o quê? Apenas as gases. Ou se tiver muita secreção, eu posso colocar uma bolsa de colostomia aqui para reter essa secreção. Mas não tem um sistema reservatório ligado nele. Diferentemente, por exemplo, de um dreno de sucção, como o Jackson Pratt. Tem um reservatóriozinho aqui, eu não entro em contato com esse conteúdo. O Hemovac também não. Um dreno de tórax também não. Então, tanto o dreno de Kerr, como o dreno de Penrose, eles são drenos classificados como aberto. E aí o JP, Jackson Pratt, o dreno, que são drenos de sucção, Hemovac e o dreno de tórax, são drenos classificados como fechado. Porque vai ter um tubo, um dreno que sai da conexão do paciente e vai ter um reservatório. Todos esses drenos têm em comum este reservatório. Seja por pressão negativa ou não, mas tem em comum esse reservatório. Então, por isso que ele é chamado de fechado e aberto. Nós conseguimos classificar também quanto à localização, se é um dreno torácico, um dreno abdominal, um dreno cervical, um dreno mediastinal, que fica no mediastino, localizado ali no coração, para realizar a drenagem do coração. Quanto ao plano, pode ser superficial ou profundo. E quanto ao material, posso ter de silicone, a grande maioria ou é de látex, como o dreno de Penrose, ou é de PVC, como por exemplo o dreno de PVC, o dreno de tórax, por exemplo, é o dreno de PVC, tá certo? Um dreno de sucção, são um dreno de PVC. Quanto ao tempo, pode ser de curta ou longa duração. Mas falando dos drenos cirúrgicos, aqui a gente tira um momento para falar especificamente de cada dreno. Então, quando o paciente faz uma cirurgia, pode ser inserido esses drenos apenas durante a cirurgia ou ficar depois da cirurgia também. Então, dispositivos inseridos durante o procedimento cirúrgico com a finalidade de remover ou drenar fluidos ou ar na cavidade corporal. Então, nesses casos, a gente vai ter um dreno de Penrose que pode ser instalado. Ó, observe que ele tem esse formato laminar, então ele tem aproximadamente 30 centímetros, aí corta de acordo com a necessidade. Ele também tem diversos tamanhos, 0, 1, 2, 3, 4, que é referente ao seu diâmetro. Vai depender da idade e do conteúdo a ser drenado. Então uma parte fica para dentro e a parte que fica para fora é só essa parte aqui, ó. Apenas essa parte aqui que vai ficar para fora, a gente cobre ela com uma gazezinha. Ou o Hemovac. O Hemovac a gente vai ter uma parte que vai estar conectado com o paciente, vai estar lá dentro do paciente, e aí a gente vai ter esse efeito sanfona, ela vai ter essa sanfonazinha. A gente precisa esvaziar essa sanfona, então a gente clampeia o sistema,
desconecta aqui, esvazia essa bolsa, esse coletor, posso lavar, não tem problema nenhum. Não fica nada aqui dentro, não fica nada, não fica nenhum resíduo aqui dentro. Óbvio, vai ficar um pouquinho de soro, não tem problema. A gente aperta ele vai ficar totalmente comprimido. E a gente instala no paciente. E aí ele vai voltar do descampeio e ele volta para sua posição inicial. A gente também tem o dreno de Jackson-Pratt. O dreno de Jackson-Pratt, ela tem a mesma função do Hemovac. A diferença é que ele não é sanfonado, ele tem essa perazinha. A gente só aperta essa pera. E o dreno torácico, aqui é o que mais requer cuidados específicos quanto ao selo d'água, quanto ao transporte, que a gente vai conversar mais para frente. Dreno passivo, já falei para você, é o dreno de Penrose, é um dos drenos, né, o dreno de Penrose. Nesse caso aqui, o dreno de Penrose, ele atua por capilaridade, que isso significa a secreção ela vai estar saindo por aqui, certo? E aí ela vai estar saindo por aqui e a água tem esse poder de capilaridade, então uma água vai acabar puxando a outra. Ela pode atuar por gravidade ou por flutuação da pressão intracavitária. O dreno de Penrose é o representante mais conhecido dessa classe. Então, é indicado para a drenagem de fluidos muito viscosos. Então, esse dreno de Penrose tem um formato laminar, maleável e de diversos diâmetros. Esses diâmetros variam de acordo com o tamanho do dreno. Então, 1, 2, 3, 4. Vai variar de acordo com o tamanho interno desse dreno. O material é radiopaco, feito de látex ou silicone. O mais comum é látex. O mais comum que você vai encontrar é de látex, que é o material da luva. E ele é indicado por ser um sistema aberto em feridas supurativas, ou seja, feridas que têm a presença de pus, secreção purulenta. Se a ferida tiver muita secretiva, não é muito utilizado o Penrose, se utiliza outros métodos, tá? Então, feridas com pouca exudação, conteúdos na verdade, né? Acabei feridas pelo hábito de falar, mas conteúdos que têm pouca exudação, se utiliza o Penrose. Ele é atóxico, adaptável e de fácil uso e remoção. Dos drenos ativos, a gente tem aqui representando o dreno de sucção. São drenos que atuam por pressão e é importante você saber. Eles atuam por pressão negativa. Então, também conhecido como drenos aspirativos ou de sucção. Tubulares de silicone, com um sistema fechado ligado a um reservatório, como eu havia falado para vocês. Tem uma baixa pressão negativa, permitindo medir com precisão o exudato, coisa que o dreno de Penrose, como eu vou só cobrir com gaze, eu não consigo medir com precisão o volume drenado. Tanto o Penrose como o dreno de Kerr. Agora, sucção, drenagem de tórax, a gente consegue sim medir com precisão o conteúdo drenado. Minimiza o traumatismo tecidual e reduzem o risco de contaminação. E o dreno de tórax? Aí aqui é o que de fato você vai colocar muita atenção nele, porque é o que mais cai, é o que mais tem coisa para cobrar. Então olha só, ele vai ser colocado ali na cavidade torácica, certo? Então ele vai ter aqui este reservatório, vai ter uma mangueirazinha e ela vai estar conectada diretamente no dreno de tórax. O dreno de tórax ele tem, vou tentar mais ou menos representar aqui seu desenho, ele é fenestrado assim na ponta dele, isso aqui vai estar dentro do paciente. Ele também tem uma linha radiopaca azul, que é para permitir onde estar mais ou menos a altura deste tubo, deste dreno. E ele vai servir para realizar a drenagem tanto da cavidade pleural, como também do mediastino, vai ser colocado lá na região mediastinal. O que é importante a gente entender aqui? No dreno de tórax, a gente vai colocar água destilada ou soro fisiológico. É o que a gente chama de selo d'água. Qual é o volume que a gente coloca aqui de selo d'água? Então, muitas pessoas talvez diriam que seriam 500 ml, mas na realidade,
O volume de selo d'água que a gente vai colocar aqui, ele tem que ser o suficiente para deixar esse tubo interno submerso aproximadamente 2 centímetros. Então, a gente coloca o selo d'água aqui dentro, não por volume, mas sim apenas o suficiente para que esse tubo aqui ele fique submerso aproximadamente, ó, fica aqui submerso 2 centímetros. 2 centímetros. Está submerso 2 centímetros, então está localizado, está com o volume adequado. É só importante a gente colocar aqui qual foi o volume que a gente colocou e a data e a hora, porque esse selo d'água ele é para ser substituído a cada 24 horas, mas se tiver muito conteúdo aqui, a gente faz a troca. Aí vamos supor que drenou aqui aproximadamente 1.700 ml. Bem, vamos supor aqui que eu coloquei, nesse caso aqui, 800 ml de selo d'água. Não foi drenado 1.700. Na realidade, foi drenado quanto? Foi drenado 900 ml. Porque 800 ml foi o que eu botei de selo d'água. Se ele está com 1.700, então foi drenado 900 ml do selo d'água. Na verdade, do paciente. E aí duas coisas são importantes a gente avaliar aqui. É muito importante a gente avaliar o volume a ser drenado. E é importante a gente avaliar também a aparência desse exudato. Se ele é um conteúdo seroso, se ele é um conteúdo sanguinolento, isso equivale para todos os drenos, tá? Se ele é um conteúdo purulento, porque se eu tiver com uma drenagem torácica de um hemotórax, vai ter um conteúdo sanguinolento e ele vai migrar com o passar dos dias para o conteúdo seroso. Se tivermos um derrame pleural, é um conteúdo purulento que com o passar dos dias vai migrar para ser um conteúdo mais seroso. Por isso que é importante a gente avaliar a mudança dessa aparência, bem como também o volume. Eu espero cada vez mais que esse volume a ser drenado, ele tende a diminuir com o passar dos dias. De forma que quando tiver ali aproximadamente 200 ml em 24 horas, teoricamente já teria a indicação de remover esse dreno. E aqui talvez seja um dos slides mais importantes para você nesse momento, em relação ao manejo do cuidado com drenos de tórax. A gente tem que garantir uma manipulação correta, mantendo a sua permeabilidade para prevenir infecção e promover conforto. A avaliação da drenagem precisa ser realizada periodicamente, com registro do volume, como eu havia falado para vocês, e do selo d'água, além da descrição das características do conteúdo. Olha só, exatamente o que eu falei aqui. Duas coisas são importantes, registrar a aparência e o volume. Tenho que saber se tudo está conectado e que não tem nenhuma obstrução. Às vezes, se o tubo escolhido for muito estreito e tiver muito sangue, acaba obstruindo aqui. Aí talvez seja preciso realizar a ordênia. A ordênia ela não é feita de rotina, ela tem indicações específicas, mas a gente clampeia aqui e puxa. Faz essa tração para ver se a gente desobstrui esse dreno. Não é rotina, tá? Ordênia não é rotina, inclusive já foi até questão de concurso também. Checar a integridade do selo d'água ou do botão regulador, lembre, tem que dar imerso 2 centímetros. Monitorar a cor, o volume e a consistência do conteúdo drenado, as variações da quantidade drenada. Avaliar a flutuação ou vazamento do sistema é importante. A gente sempre está avaliando aqui, porque se o paciente estiver em ar ambiente, olha só, se o paciente estiver em ar ambiente, quando ele inspirar esse conteúdo, ele vai tender a subir. E quando ele expirar, esse conteúdo vai tender a descer. Isso quando ele ventila sem viera definitivo, sem um tubo, ele ventila normal. Agora, se ele estiver intubado, como o paciente intubado ele ventila por pressão negativa, por pressão positiva, quando ele inspirar, agora esse tubo vai descer, e quando ele expirar, ele vai subir. É diferente. Então, o paciente que está intubado sob ventilação mecânica, durante a inspiração, o conteúdo desce, e a expiração, o conteúdo sobe.
Agora, um paciente que está sem tubo, sem IOT, sem ventilação mecânica, na inspiração essa águazinha tende a subir no tubo e na expiração ela tende a descer, porque a nossa ventilação ela é por pressão negativa. E a ventilação mecânica ela ventila por pressão positiva. Ok? Beleza? Então é importante saber esse detalhe. Manter o sistema sempre abaixo do nível torácico, isso aqui é extrema importância. O dreno de tórax sempre tem que estar abaixo do paciente, nunca acima, sempre abaixo, porque ele vai drenar por diferença de gravidade. Então ele tem que estar posicionado abaixo do paciente. Controlar as bolhas e o nível de sucção conforme a prescrição. Garantir o volume adequado de líquido no selo d'água, como eu falei, 2 centímetros. Um detalhe importante, e muita gente acaba errando. Quando a gente está se referindo ao transporte do paciente, a gente nunca vai transportar um paciente com dreno de tórax com esse clamp aqui fechado. Sempre a gente vai transportar com o clamp aberto. Sempre, Ivo, sempre vai ser com clamp aberto. Sempre com clamp aberto? Sim, sempre com clamp aberto. Show de bola? Para transporte, sempre com clamp aberto. Em que situação a gente vai fechar o clamp? Quando a gente for movimentar esse dreno para cima do paciente, para mudar ele de decúbito. Mas para transporte, a gente transporta com ele aberto. Sabendo disso, a gente já consegue responder qualquer questão sobre esse assunto. Quer ver? Acerca dos drenos utilizados na assistência de enfermagem, avalie as afirmativas a seguir, verdadeiro ou falso. O dreno de JP, Jackson Pratt, é um dreno de baixa pressão negativa que permite quantificar precisamente o exudato drenado. Se a gente for puxar bem aqui, ó, é um dreno de baixa pressão que permite medir o exudato, com precisão o exudato. Exatamente o que diz aqui esse item. Então ele é verdadeiro. Segundo, um dos cuidados com o dreno de tórax é manter o sistema de drenagem nivelado com a cama. É sempre o que, turma? É sempre abaixo e não nivelado. Então ele é falso. E por fim, o dreno de Penrose é um sistema fechado de drenagem por sucção contínua com uma sanfona externa. Turma, isso aqui é o dreno de Penrose, é? Isso aqui é o quê? É o Hemovac. Então tá falso. Dreno de Penrose. Primeiro que ele não é aberto, ele é fechado. Não tem sucção, ele não atua por pressão negativa. Ele é um dreno passivo. Então vai estar errado. Então é verdadeiro, falso e falso. Moleza. Bora para a próxima questão. Considerando os cuidados relacionados aos drenos usados na assistência ao paciente, analise as afirmativas a seguir e coloque V para verdadeiro e F para falso. Bora. O dreno de Penrose requer fixação com sutura em todos os casos, pois sua estrutura rígida favorece deslocamento espontâneo durante o movimento do paciente. Queridos, em alguns casos, o dreno de Penrose ele recebe ali um pontinho para não ser retraído. Em alguns casos. Em todos, não. Tem dreno de Penrose que não está fixado, está solto. E ele fala que a sua estrutura é rígida. É igual uma luva. A luva é rígida? Não, é o mesmo material da luva. Então está incoerente esse primeiro item. Segundo item. O sistema de sucção Portovac é utilizado exclusivamente para drenagem de secreções pulmonares, não sendo recomendado para cirurgias abdominais. Não! Na verdade, a sua principal indicação é para secreção abdominal, secreção conteúdos abdominais. Ela é mais usada para isso. Então, quando ele fala que é exclusivamente para drenar a secreção pulmonar, está errado. O dreno de JP, Jackson Pratt, deve ser esvaziado periodicamente, mantendo compressão do reservatório em forma de bulbo para garantir a manutenção da pressão negativa. Sim, lembra que eu falei para vocês? Clampeia, desconecta, esvazia, aperta, conecta de novo e desclampeia para ele voltar para sua posição e à medida que ele vai voltando, vai absorvendo ali o conteúdo. Então a gente vai ter falso, falso, verdadeiro e aí gabaritamos as nossas questões de dreno. Não é difícil, dreno é bem facinho e baseado com as informações que eu te dei nessa aula, você já resolve qualquer questão. Meus queridos, foi um prazer tê-los aqui.
futuro pertence a quem acredita na beleza dos seus sonhos. Acredite, estude, persevere. A educação transforma. Valeu! Olá, meu nome é Isabela. Eu fui aprovada em primeiro lugar na residência multiprofissional em gerontologia pelo Albert Einstein, apenas com estudos Rômulo Passos. Minha rotina de estudos, no começo, se dava exclusivamente pelos livros físicos. Então eu lia a teoria daquilo que eu tinha mais dificuldade, resolvia a questão que estava no livro e continuava meus estudos de acordo com aquilo que eu mesma selecionava. No entanto, com o passar do tempo, eu percebi que para mim era melhor efetuar as questões do que ler a teoria de fato. Foi então que eu decidi estudar exclusivamente pelo site, onde tem a opção de a gente colocar um filtro de acordo com a residência de nossa escolha. No meu caso, residência Albert Einstein, a banca era a Vunesp. Diante desse filtro, era mostrado para mim somente as questões efetuadas por essa banca. Então, todo o conteúdo e todas as questões que eu tinha acesso já eram direcionados de acordo com a minha opção de residência. Foi assim que eu consegui me preparar e, de fato, estuda que a vida muda.